dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês um pouco sobre o tema. Agradecer a vinda do professor Alain, uma grande honra tê-lo como parte integrante da nossa discussão. É um prazer revê-lo. E vamos falar então um pouquinho hoje do tema de o corpo gordo, fisiologia, epidemiologia, etiologia e atualidades. Quando o professor Álvaro chegou para mim e me pediu para poder dar essa palestra, eu confesso que fiquei até bastante à vontade, porque é um pouco da área que eu estudei durante os meus 3-4 anos de doutorado em Viçosa. Mas não apenas isso, porque o doutorado já tem 5 anos, já quase, que eu terminei, mas também ele reflete um pouco da estrutura que nós estamos passando dentro da linha de pesquisa, que eu trabalho e que ao longo dos próximos anos eu pretendo utilizá-la, que se chama, uma linha de pesquisa que chama psicofisiologia do exercício e do emagrecimento. Por que eu usei a palavra psicofisiologia? Nós vamos discutir isso ao longo da palestra, porque depois de muito tempo, e que a gente sempre fala, que eu sempre uso o termo seguinte, que quando você termina uma graduação, você tem certeza de que você sabe tudo. Quando você termina um mestrado, você começa a ter uma dúvida a respeito de se realmente você sabe tudo. E no doutorado você chega à grande conclusão da sua vida. Você tem certeza que não sabe nada. Por quê? A ideia é exatamente mostrar para vocês que o campo da área de emagrecimento e o campo da área da obesidade, ele ainda está em franco desenvolvimento. Nós ainda não sabemos muitas coisas. Existem algumas perguntas que a gente ainda não tem respostas claras, mas nós temos uma ideia muito interessante, teorias muito prováveis de que o que a gente vai fazer, o que a gente está acontecendo com o ser humano na questão de composição corporal é extremamente plausível. Então, a ideia de corpo gordo, ela parte do princípio de que uma pessoa, no caso aqui uma mulher, que a gente está tendo um formato ginoide, começa a ter um formato ginoandroide. Por que a gente tem isso? Por que aconteceu isso? Por que hoje, e por que eu estou colocando especificamente o público feminino? Porque o público feminino hoje, ele corresponde à maior prevalência de obesidade, principalmente na área da adolescência. Dado a duas questões básicas que envolvem o tema psicofisiologia. Então, quando nós estamos trabalhando com o corpo gordo, é interessante que nós tenhamos essa imagem como sendo um parâmetro para um alerta. Porque, infelizmente, ao longo dos anos, se não tomarmos consciência disso, nós podemos chegar a esse nível. E é muito fácil chegar a esse nível, por incrível que se possa parecer. Então, quando eu estou falando de corpo gordo, eu estou deixando bem claro que este corpo gordo nada mais é do que uma massa corporal gorda excessiva. Essa massa gorda excessiva no corpo que deu o nome de obesidade. Do termo que chama-se no latim sobre comer. Por que a obesidade ela aconteceu ao longo e ela está presente no ser humano? Ela sempre esteve presente no ser humano. Mas ultimamente ela tem
uma prevalência muito maior do que até o início do século XX. Porque nós temos, infelizmente, a instituição, a partir da Revolução Industrial, de uma transição epidemiológica, onde, no exato momento em que a Revolução Industrial acontece, o estilo de vida do ser humano muda drasticamente. Então, essa talvez foi a primeira possibilidade que nós podemos observar do termo de obesidade sendo utilizado de uma forma mais agressiva sob o ponto de vista da ciência. E aí colocamos uma forma bem simples que definição da obesidade é um aumento excessivo da quantidade total de gordura corporal. Gordura corporal. Então, quando nós temos essa ideia de gordura corporal excessiva, a gente remete também o nosso pensamento a um outro processo bastante interessante, que é o quê? Gordura. Aonde que essa gordura está dentro do nosso corpo? E aí nós temos a possibilidade de entender que essa gordura ela está depositada, armazenada em um tecido do nosso corpo chamado tecido adiposo. Sendo que esse tecido adiposo e essa célula adipócita, ela é extremamente adaptável, ela pode ser hipertrofiada e também pode ser hiperplasiada. Porque se eu tenho a capacidade de hipertrofiar uma célula adipócita, se eu tenho a capacidade de hiperplasiar essa célula adipócita, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tenho a possibilidade de trabalhar com reservas infinitas dentro do nosso corpo. Infinitas. Então, quando nós pensamos numa metaplasia adipócita, nós estamos pensando no quê? Num acúmulo de gorduras em grande escala, e notem que elas estão hipertrofiadas aqui e todas agrupadas, juntas. Se você pegar uma cirurgia, se você ver uma cirurgia, não precisa de ser uma cirurgia bariátrica, nada desse tipo. Pega uma cirurgia, tem uma possibilidade, se você for pai, no caso da mulher não vai ter essa possibilidade dela ver, porque no caso da mãe ela não vai ter condição de ver isso. Mas no caso do pai vai ter uma condição privilegiada de ver isso. Se você na hora que faz uma cesárea, na hora que você abre a barriga da mulher, você vê estruturas bem significativas dessas células adipócitas em amarelo, que convencionou-se chamá-las de tecido adiposo branco. Por quê? Porque a ultrassonografia dava coloração branca, por isso. Depois, quando eu abri, começaram a se realmente ver que a célula não era branca, ela era amarela. E o grande objetivo desse tecido adiposo branco é o quê? Guardar gordura. E ele vai levar todo o processo, todas as células, todas as organelas dessa própria célula para qualquer outro lugar, porque ela dá preferência sempre a armazenar essa gordura. Que nós aqui estamos falando de gordura, porque essa é a visão que nós tínhamos até muito pouco tempo atrás. Já nós temos também um tecido adiposo que a gente chama de marrom, muito detrimento da mitocôndria, que faz com que a coloração dele seja marrom e que o grande objetivo dele seja aumentar a termogênese, aumentar o metabolismo térmico. E durante muito tempo nós achávamos que no corpo do ser humano só existia tecido adiposo marrom na fase neonatal. Na primeira fase,
Hoje nós sabemos que existem adaptações de tecidos adiposos marrons, principalmente em corpos que são estimulados de uma forma extremamente elevada. Já são encontrados tecidos adiposos marrons em, por exemplo, atletas, triatletas profissionais. Embora essa questão, como eu disse no começo da palestra, também ainda seja uma incógnita. A gente não sabe ainda exatamente por que de repente a gente encontra esse tipo de situação. Muitas das vezes a gente acredita porque em determinados tipos de atletas, determinados tipos de situações, aquela energia que é gasta como forma de calor é uma situação de proteção em ambientes extremamente desfavoráveis. Tá? Mas uma grande pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: somente gordura é estocada no adipócito? Essa talvez seja a grande questão que começou a ser ventilada nos últimos 20 anos. Por quê? Porque nós sabemos que o excesso de gordura no seu corpo, ela tem dois caminhos básicos, do seu ponto de vista interno. Ou ela vai para o tecido adiposo, se você ingerir gorduras, ou ela fica estocada no fígado. E aqui uma análise de tomografia computadorizada mostrando essas gotículas brancas, que são o que a gente chama de esteatose hepática. No caso, esteatose hepática não alcoólica. Por quê? A esteatose geralmente ela é proveniente do excesso de consumo de álcool, que leva a um processo grave hepático. No caso específico, nós temos a mesma situação de esteatose hepática, só que não alcoólica, quando esse excesso de gordura é ingerido. Só que, além da gordura, a gordura não é apenas um macronutriente que nós temos energético. Nós temos o carboidrato como sendo esse macronutriente. E qual seria o caminho do carboidrato no corpo? Ou eu deixo ele circulante, para manter os níveis glicêmicos, ou eu deixo ele estocado no músculo, sob a forma de glicogênio muscular, ou eu deixo ele estocado no próprio fígado, sob a forma de glicogênio hepático. Mas, quando eu estou com essas reservas cheias, eu tenho a via de guardar esse carboidrato na célula adiposa, como forma de gordura. E esse foi o principal motivo pelo qual, muitas das vezes, nós questionamos a incidência e a maior prevalência de consumo de carboidratos dentro da alimentação humana, e que surgiu no final da década de 90, com um boom que aconteceu com um professor que chama Atkins. E esse Atkins mostrava que a dieta à base de carboidrato era extremamente nociva à população. Só que o grande erro do Atkins foi o seguinte: ele imaginava que o corpo humano ele tinha que trabalhar só com gordura e proteína. Só que ele não definiu que tipo de gordura que era. Ele dava a possibilidade de fazer essa alimentação de forma regrada. Então, ele adaptou a dieta americana à dieta dele. Então ele tinha a possibilidade de comer uma grande quantidade de gordura saturada, bacon, carnes vermelhas em grande quantidade, e aumentava com isso e diminuía radicalmente a quantidade de carboidrato. Porque nós vamos ver lá na frente que o carboidrato tem uma associação muito grande com um hormônio chamado insulina, que literalmente arrebenta o sistema metabólico do nosso corpo, se não dosado da maneira correta, de forma equilibrada. Então, a adipogênese e esse aumento da célula adiposa, além dessa questão, então eu estou mostrando para vocês, a gordura, o tecido adiposo, ele tem gordura e tem carboidrato. Mas ele também foi descoberto que ele é um órgão endócrino, porque ele secreta uma quantidade absurda
de hormônios. Que nós aqui, na grande quantidade, pensando sob o ponto de vista da obesidade, nós geralmente gostamos de trabalhar muito com as interleucinas, com o fator de necrose tumoral, que a gente chama de TNF-alfa, né? E a leptina, que são possibilidades, e um anti-inflamatório, que é a adiponectina. Esses hormônios, só para vocês terem uma ideia, eles são tão prevalentes dentro do processo que um trabalho recente de 2019 mostrou que a razão entre a leptina e a adiponectina poderia ser um preditor usual para resultados de intervenção focados na diminuição do índice de massa corporal em adolescentes e crianças. Olha só que interessante. Eu estou usando um fator hormonal para explicar um perfil físico alterado. Então, o que eu estou levando em consideração agora? Que aquele efeito lá antigo, que mostrava do comer mais, fazer atividade física menos, engorda, não é tão assim. A gente começa a colocar a pulga atrás da orelha e incomodá-la de bastante quando a gente começa a pensar por esse lado. E quando a gente fala sobre isso, a gente começa a tentar imaginar o que o nosso organismo faz para que esse contínuo hiperplásico e hipertrófico possibilite que eu chegue com aquele indivíduo a 200, 250, 300 quilos. E aí a gente começou a descobrir da seguinte maneira, que pessoas obesas tinham altos níveis de inflamação, de hormônios inflamatórios. Pessoas obesas têm uma alta prevalência de dor. Ou dor está aliado. Dor e inflamação é uma coisa que meio que anda quase junto. No doutorado eu já comecei a ver isso de uma forma bastante relevante, porque eu estudei no doutorado interleucina 18, que juntamente com a interleucina 6, que são aquelas interleucinas que eu falei dos hormônios, mostrou que quanto maior era a pessoa em termos de gordura corporal, maior seria a quantidade de interleucina 18 dentro do corpo dela. Só que o grande problema de você trabalhar com interleucina, assim como outros tipos de hormônios inflamatórios, é o seguinte: se você tiver um desconforto mínimo dentro da sua vida antes de tirar sangue para poder fazer a mensuração, ela pode alterar. Mas nós tivemos a certeza de que quando eu estou com uma célula adipócita normal e por um efeito que nós vamos discutir daqui a pouquinho, eu começo a ter um efeito de hipertrofia do tecido adipócito, eu tenho um estado de hipóxia naquela região. Hipóxia, falta de oxigênio, né? E essa hipóxia vai me dar uma resposta. A resposta é o quê? A secreção de hormônios, citocininas inflamatórias, aliadas ao surgimento de um aumento de número de macrófagos. Olha, macrófago dentro da célula adipócita. Olha que loucura. Tem macrófago dentro da célula adipócita, fazendo apoptose dentro da célula adipócita. Por que isso acontece? Porque o nosso organismo, ele pensa da seguinte maneira: se eu estou com uma diminuição de oxigênio, eu preciso de combater, porque ele imagina que aquilo ali seja um estado de doença. Então ele atua em cima desse processo. E o aumento desse número de macrófagos torna um ciclo que leva ao aumento das adiponectinas de reação anti- e inflamatórias. E essas adiponecinas pró-inflamatórias
levam eu a um estado de inflamação crônica, o corpo inteiro. Nós teríamos uma hipertrofia adipócita, uma hipóxia local e o surgimento de macrófagos, um aumento das citocininas pró-inflamatórias, consequentemente, uma resistência insulínica instalada por causa dessa hipóxia e um aumento da obesidade. Então, nós temos uma outra teoria que não é mais a teoria simples de aumentou o tamanho da célula e está resolvido. Nós temos uma teoria chamada de estado inflamatório. Por quê? Inflamação. Eu tive um aumento na quantidade de citocinas inflamatórias. Crônica, porque ela ativou o corpo inteiro. O corpo inteiro é como se ele estivesse inflamado, de baixo grau. Esse é o grande problema. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. O colesterol é considerado acima de 200 mg por decilitro de sangue, já é um alto risco para deslipidemia, e é um processo de dislipidemia, né? E um alto risco cardiovascular. Glicose acima de 99 é um início de um processo de hiperglicemia que pode gerar um diabetes. Então você trabalha com pontos de corte. Só que geralmente o que acontece? A obesidade, ela não trabalha com esses pontos de corte. Ela trabalha com níveis menores. Os índices são atenuados. Então é por isso que a gente fala de baixo grau. Porque está alto, mas não chegou no ponto de corte que é considerado como perigo. Aí é que é o problema. É a mesma coisa que eu falo da resistência insulínica. Eu tenho uma certa aversão quando o médico chega para mim e fala assim, vamos fazer um check-up? E aí ele coloca aqueles parâmetros glicídicos, lipídicos, e geralmente ele não coloca um negócio chamado insulina na jogada. Porque o meu corpo, ele pode estar trabalhando 3, 4, 5 vezes mais para poder manter aquela minha glicose sanguínea abaixo de 100, e eu não estou sabendo. Porque eu não medi insulina. Mas tem hemoglobina glicada? Tem hemoglobina glicada que pode me dar um efeito grande. Mas nenhum efeito da hemoglobina glicada mostra exatamente o estado real do pâncreas. Então você pode estar trabalhando 3, 4 vezes mais o pâncreas para poder manter aquela situação abaixo de 99 no ponto de corte. E aí você, de repente, você fala assim, nossa, estou diabético. Porque a diabetes ela não acontece de forma aguda, ela é de forma crônica. Então, nós temos esse estado muito bem claro dentro da obesidade. Bom, e aí a gente pensa o seguinte, eu sei exatamente agora como é que funciona o meu esquema de ganho ou de estrutura da nossa célula adiposa para poder aumentar a quantidade de gordura dentro do meu corpo. Mas a grande pergunta que a gente faz agora é o quê? Aonde no corpo que geralmente ela fica instalada? Geralmente, você, esteticamente falando, você pensa que nós temos gordura na região subcutânea, que é a maior parte dela. Só que existem 2 locais que você não percebe, que são a gordura visceral e a gordura retroperitoneal. E é essa gordura que está mais influenciada lá naquela ideia do estado inflamatório. E você não consegue enxergá-la. Mas por que eu tenho gordura visceral, professor? Geralmente você tem gordura visceral, primeiro, por uma questão genética. Segundo, por um aumento extremamente elevado dos níveis de gorduras subcutâneas. Lembre-se, a gordura é igualzinho água infiltrando numa casa, ela sempre vai chamar isso. Então o aumento começa também dessa forma. E aí o que acontece? Nós temos uma situação onde um indivíduo com uma gordura subcutânea extremamente baixa, ao longo de um processo de ganho de peso, causa não apenas um aumento da gordura subcutânea, mas também visceral, intravisceral e retroperitoneal. Por que acontece isso geralmente?
Por que é um aumento de forma tão demasiada? Existem algumas pesquisas hoje que mostram que a relação do carboidrato em grande quantidade estaria envolvida com isso. Tanto isso é verdade que fizeram trabalhos com ratos e mostraram o seguinte, que quando você tem uma dieta rica em lipídios, não acontece um aumento da gordura intravisceral tão grande quanto você tem uma dieta rica em carboidratos, por causa do efeito insulínico. Então, o que nós fazemos? Poxa, eu tenho que medir isso, eu tenho que ter uma ideia de como é que eu estou. Na melhor relação custo-benefício, a gente tem uma diversa quantidade, infinita quantidade de meios de forma de avaliar uma gordura corporal no corpo. Né? Uma gordura corporal. E o glicômetro é a relação custo-benefício mais interessante. Só que o glicômetro tem um problema sério. Porque o glicômetro ele mede gordura subcutânea. Porque eu não via gordura intravisceral. E aí o que a gente começa a pensar? Numa técnica de imagem. E aí eu posso trabalhar com a densitometria, com o mesmo DEXA que a professora Érica falou na aula de ontem, que usa para poder avaliar o osso. Eu também posso usar o DEXA para poder medir a gordura corporal, porque ele é como se fosse um scanner do próprio corpo. No doutorado, por exemplo, que eu fiz, nós fizemos 350 DEXAs. E chegavam sempre a esse tipo de resultado aqui, ó, onde as partes mais claras são as partes que nós temos a quantidade de gordura evidenciada. E onde, por uma análise de equações, nós podemos até mesmo descobrir o que a gente chama de gordura androide e trabalhar em cima dessa gordura androide. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Você trabalhar com isso do ponto de vista do dia a dia. E hoje, algumas pesquisas que eu vi lá em Viçosa estão tentando achar pontos de corte satisfatórios para análise em bioimpedância tetrapolar. Porque o grande problema da bioimpedância tetrapolar é você fazer com que ela realmente seja fidedigna. Você chegar para mim e falar assim, professor, eu coloquei minha pessoa lá, fiz balanço, comprei uma bioimpedância de 15 mil reais. Show de bola! E hoje uma bioimpedância boa está nessa faixa, 15 mil, 25 mil, por aí. E é um aparelhinho desse tamanho. Você fala, não é possível que esse negócio custa 25 mil reais, eu preço do carro. E aí você coloca a pessoa. Só que você tem que ter todo um planejamento para ela chegar lá e se medir. Medir, desculpa, não estou falando sobre isso, não significa nenhum tipo de preconceito a respeito de gênero ou de sexo. Mas medir bioimpedância em mulher é uma tragédia. Porque a mulher, ela muda o acúmulo de água ao longo do ciclo menstrual de uma forma absurda. Imagina você medir a mulher faltando 3 dias para menstruar. A quantidade de água corporal está retida ali dentro do corpo. Imagina se ele não está tomando, se ele está desidratado, ele fez uma atividade desidratada. O que é pior? Classifica essa pessoa que você está trabalhando em normal, esportivo ou atleta. E geralmente as impedâncias mais sofisticadas trabalham nesse nível. Classifica, cara. Você não consegue fazer isso. Então a bioimpedância está sendo exatamente analisada nesse ponto, justamente para tentar acharmos o meio termo. Por quê? A bioimpedância é linda, maravilhosa, para quem ou é totalmente sedentário, ou para quem é um atleta de alto nível. Mas e quem está no meio termo? É uma tragédia. Estimar a obesidade torna-se então possível a partir do momento, digamos que você vai chegar para mim e falar assim, professor, eu vou dar aula numa academia, eu vou dar aula numa escola, eu tenho 150 alunos para poder dar aula. Eu consigo estimar a obesidade desse pessoal? Consegue, por meio do IMC. Massa corporal dividido pela estatura ao quadrado. Tão batido no final da década de 90, início do século XXI, extremamente massacrado pela comunidade científica, mas até hoje continua firme e forte, e nós descobrimos que, na verdade, o IMC ele é um bom aliado. Porque o grande problema do IMC
o Valdez tentou encontrar uma outra fórmula que se chama índice de conicidade, onde ele agrega a altura, o peso e a circunferência de cintura. Porque a ideia era tentar mensurar a questão da região abdominal. Mas, sob o ponto de vista geral, o índice de MC ainda continua sendo mais utilizado, porque ele é o menos invasivo. O Valdez, a fórmula do Valdez é boa? É boa. A fórmula do Valdez é circunferência de cintura dividido por 0,109 vezes a raiz quadrada do peso dividido pela massa, pela estatura. E você tem um índice, ele trabalha em termos de cônigo. É interessante você fazer isso? É interessante. Só que tem uma questão que hoje nós estamos barrando até, que é invasividade. Termos éticos. Uma coisa é eu chegar numa academia e fazer o Valdez, porque a pessoa está pagando, ela quer fazer uma atividade. Outra coisa é eu chegar numa escola e falar para ela assim: eu vou medir a perimetria da cintura do seu filho de 15 anos de idade, de 10 anos de idade. Aí você, homem, vai pegar uma menininha de 10 anos de idade, qualquer movimento que você fizer com ela tem que ser extremamente calculado, porque senão isso pode gerar um processo de abuso. Você está trabalhando na área da cintura. Esse é um dos principais motivos pelo qual o marcador de perimetria de pescoço tem sido utilizado no mundo inteiro hoje. Entra no PubMed, né, no site do PubMed, e escreve perimetria de pescoço. Existem vários indicadores. Por quê? Porque aqui é o lugar menos invasivo do corpo. Embora algumas pessoas ainda discutem que se você colocar a mão aqui, dependendo, se você pegar nessa parte aqui da mulher, isso pode ser considerado um carinho mais afetuoso. Olha que ponto que a gente chega. Então nós estamos trabalhando com isso ainda e vamos continuar trabalhando. A Organização Mundial de Saúde não vai mudar com isso. Eu tive a oportunidade de uma palestra, um dos caras da OMS, que ele falou o seguinte: olha, é impossível nós não trabalharmos com MC com prevenção da obesidade. Porque numa população onde os níveis culturais eles se divergem demais da conta, peso e estatura são os mais indicados. Então, quando eu estou pensando em obesidade, eu estou levando em consideração IMCs acima de 30. E até uns tempos atrás a gente achava isso meio impossível, né? Porque a gente geralmente trabalhava com esse overweight, que é o sobrepeso. Só que aconteceu o seguinte: a epidemiologia no mundo mostrou uma coisa ingrata para nós. Porque em 1980, a maior prevalência de gordura, de obesidade no mundo girava em torno de 20 a 39,9%. Obesidade, acima de 30. Tá? E se você for observar, nós temos países na América do Norte, Europa, a antiga, na época, União Soviética, o mundo árabe, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile e Venezuela e Colômbia. Aí todo mundo pensa assim: nossa, tranquilo, a África com índices baixíssimos, né, menores do que 20%, China, essa região do Sudeste Asiático também. Então vamos ver como é que está a situação há 2 anos, 3 anos atrás. A situação é essa. Nós temos índices com maior percentual de 60% nas regiões, e todas as outras regiões do globo terrestre aumentaram a prevalência de obesidade no mundo. Ou seja, em 36 anos não adiantou nada. Olha isso. O mundo continua aumentando a quantidade de prevalência de gordura e de excesso de gordura corporal. Em criança, isso ainda é mais assustador. Eu estou colocando isso em nível de pessoas acima de 18 anos de idade. Em criança, a situação é catastrófica. Porque se antigamente você tinha numa sala um menininho ou uma menininha acima do peso, hoje na sala você tem, em cada 10 meninos, 3 obesos. E isso num período inferior a 10 anos. E eu posso falar isso com cálculos, porque eu faço o projeto de Crescer com Saúde, né? E fiz isso em 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Eu sempre falava que as análises com mais de 1000 crianças mostravam o quê? Sobrepeso maior do que gordura. Hoje, nós fizemos no ano passado, o que mostrou? Sobrepeso e gordura empataram. Então, quando nós estamos pensando em obesidade,
E quando nós imaginamos essa epidemiologia e a quantidade de coisas que fazem com que esse meu organismo se torne infinito na questão da melhoria da quantidade do glúten do corpo, eu tenho que descobrir o que está acontecendo aí. O que está fazendo esse disparador acontecer? E aí nós temos efeitos diretos e indiretos. Quando nós pensamos no efeito direto, o Egger e o Swinburne, em 96, eles colocam uma fórmula muito interessante, que é o equilíbrio energético, ele é a junção, ou a relação, de energia que entra menos energia que sai, dado a fatores como ambiente, biologia e comportamento como sendo influenciadores, vezes ajustes fisiológicos do seu corpo. Às vezes a pessoa tem um metabolismo mais lento, um metabolismo mais acelerado, uma termogênese maior, menor. Mas, notem, ele coloca 3 situações de influência aqui: ambiente, frio, calor. Hoje, por exemplo, 11 graus. Provavelmente depois de 2 horas, 2 horas e meia, se você não fez uma alimentação bem balanceada dentro do seu café da manhã, o seu organismo vai aumentar os níveis absurdos de leptina e você vai ter que comer. Porque a termogênese vai mandar você fazer isso por causa do frio. O comportamento, a ansiedade, o estresse, na grande maioria da população mundial, acontece o quê? Um processo de aumento da ingestão alimentar. E a biologia do próprio indivíduo. Isso torna a gente naquela ideia básica. Come mais, faz menos atividade, engorda. O inverso, emagrece. Nivela, mantém. Isso é o básico. Né? Todo educador físico que se preza, de vez em quando solta uma dessa. Ah, não, é porque você está comendo demais. Você está gordo porque você está comendo demais. Porque eu comecei a imaginar, na minha época, tinha a teoria que a gente fala do set point. O hipotálamo, como regulador do apetite, influenciado pela alimentação e pelos níveis de concentração de glicose, de célula adiposa e do peso corporal, influenciados ou não pelo tipo da dieta e da insulina e do exercício, poderiam causar um processo de mudança nesse meu corpo. Só que isso aconteceu, e isso acontece como uma fórmula matemática muito bonita. Só que o que a gente acabou descobrindo ao longo do tempo? Que essa conta não fecha. Ela não fecha. Em algumas situações, e cada vez mais ela não vem fechando. Por quê? Se você fizer uma dieta com determinados tipos de pessoas, podem vir a acontecer que elas não percam peso gordo. E aí a gente começa a imaginar por que isso acontece. Pelos efeitos indiretos, que seriam disfunções glandulares, síndrome do ovário policístico, fatores culturais e principalmente esse aqui, fatores psicológicos. Tá? Então a gente começa falando basicamente dos fatores glandulares. A tireoide, quem já fez fisiologia humana e trabalhou também com fisiologia do exercício, sabe que a tireoide é uma importante glândula responsável pela manutenção do metabolismo celular, né, do nosso corpo. Então, quando eu tenho um TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que vem lá do eixo hipofisário hipotalâmico, sendo secretado em grande quantidade, mas a tireoide não secreta em grande quantidade T3, T4, que é a tiroxina e a triiodotironina, eu tenho um quadro de hipotiroidismo. E esse hipotiroidismo me causa, muitas das vezes, baixa do metabolismo celular. Baixa desse metabolismo vai me levar a uma menor quantidade de queima calórica, tanto basal quanto em repouso, e que me leva à possibilidade de ganhar peso corpo com maior possibilidade. Então essa é uma fase tranquila. Aí vem os gordinhos e falam assim: ah não, mas eu tenho hipotiroidismo, porque isso que eu não engordo, eu não emagreço. Aí você vai lá dar purão para ela, realmente, dá um hormônio, e ela continua dando a mesma resposta. Né? E ela esquece que ela já está com um nível de T3 e T4 normalizado, que essa desculpa não cola mais. Né? Bom, o pâncreas. O pâncreas tem a nossa insulina da vida, sempre sendo secretada.
E quando eu estou num efeito, e quando eu estou numa dieta rica em carboidratos, esse pâncreas trabalha avidamente na tentativa de levar essa glicose no sangue de uma forma grande e alta para os tecidos que ele necessita. Então eu tenho um quadro hiperglicêmico, porque eu estou aumentando a quantidade de carboidrato na dieta, e ao mesmo tempo eu tenho um quadro hiperinsulinêmico. Só que existem alguns trabalhos, algumas teorias que mostram que algumas diferenças em capacidade de captação de receptores, principalmente do ponto de vista molecular, mostram que quando você tem um pico de hiperinsulinemia crônica, você tem impossibilidade de encaixe do receptor das membranas com a insulina, causando o tão famoso estado de resistência insulínica, que é o primeiro passo do diabetes. Não só o primeiro passo do diabetes, mas também o primeiro passo para a obesidade. E essa insulina descontrolada, juntamente com o desequilíbrio nutricional causado por esse carboidrato excessivo, vai me dar o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Quer um exemplo? E aí eu vou fazer um pouquinho de comercial do meu próprio trabalho. Quando a gente publicou esse trabalho em 2014, que mostrou o seguinte: pessoas acima de 40 anos, entre 40 e 59 anos, que tinham uma alta ingestão de CHO, que é de carboidrato, tinham com isso então insulinas de concentração do sangue altíssimas, uma perimetria de cintura maior de 93 centímetros e 6 vezes mais chance de ter síndrome metabólica. Síndrome metabólica a gente sabe que é um conjunto de fatores. Eu costumo brincar, e eu falei isso no doutorado no dia da apresentação, foi um dos momentos raros que eu vi de uma apresentação de doutorado e alguém ri. Eu falei que síndrome metabólica se chama bagunça geral. O sistema inteiro ficou louco. Mas por que o sistema inteiro ficou louco? Né? E de repente você ficou obeso. Não, senhor. Ele ficou louco porque você está obeso, você causou um processo de hipertensão arterial grave, você causou um processo de dislipidemia dentro do seu sistema, uma série de questões que levaram a síndrome metabólica a acontecer. É reversível? É. A síndrome do ovário policístico, que é o terror de algumas mulheres, porque nós descobrimos que mulheres que possuem síndrome do ovário policístico têm uma dificuldade absurda de emagrecer. E se você também entrar lá no PubMed e descobrir lá, coloca síndrome do ovário policístico, a quantidade de trabalhos nos últimos 5 anos cresceu de forma exponencial. Porque a gente sabe que a síndrome do ovário policístico está interligada a um hormônio chamado DHEA, que é o precursor da testosterona dentro do sistema feminino e masculino. E esse desregulamento do DHEA causa um processo de possibilidade de manutenção da obesidade, possibilidade de resistência insulínica e, consequentemente, na região do útero, causar o que a gente chama de impedimento da dessidolização. O que é a dessidolização? É não deixar o útero em condições favoráveis para a gravidez. Por isso que mulher, quando tem síndrome de ovário policístico, também tem dificuldade de engravidar. Por isso que mulher com síndrome de ovário policístico também tem ciclo menstrual irregular. O que a gente chama de oligomenorreia, é o termo certo. Então nós temos a resistência insulínica instalada por causa dessa síndrome do ovário policístico e uma redução da dessolidarização dentro desse sistema. Mais um efeito que impede mesmo aquela conta não fechar na causa direta. Outra coisa, aqui nós vamos fazer um pequeno parênteses para a fisiologia do exercício. Por quê? O estresse físico, o estresse de uma maneira geral, mas vamos pensar no estresse físico, gera o que a gente chama de um aumento bastante elevado, até de 6 vezes mais, do nível de cortisol no sistema. E esse nível de cortisol, ele vai me atuar, vou passar um pouquinho mais rápido aqui só para poder mostrar, 3 áreas distintas. Porque o objetivo do cortisol ele é um glicocorticoide. O objetivo dele é manter a glicose
o corpo estável, o sangue estável. Então o que eu faço para resolver esse problema? Eu tenho gliconeogênese, que eu estou no exercício físico, eu estou levando glicose para o sistema. Então eu tenho que manter ele estável. Eu tenho gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Formação nova de glicose. Por meio de quê? Gordura e proteína. Eu estou formando uma molécula de glicose por via de glicerol e de aminoácido. Outra situação, eu aumento com isso, então, o emagrecimento. Olha que beleza, o tecido adiposo ajuda no emagrecimento. Só que ele ajuda da maneira errada. Por quê? Porque ele está possibilitando o uso dessa gordura não como um efeito de lipólise benéfica, mas também como um efeito de gliconeogênese instável, que pode me causar também um processo até de diminuição de massa muscular em longo prazo. Outra questão, o músculo. Eu tenho com isso o efeito do cortisol no bloqueio glicídico, para tentar manter as reservas de glicose estáveis, e a priorização da oxidação lipídica, ou seja, é um fator limpo, sob o ponto de vista de exercício. Além disso, eu tenho uma redução insulínica, porque quando eu aumento o cortisol, eu também estou com o glucagon aumentado. Então eu estou com insulina atenuada. Só que o que acontece? Isso aqui é a maravilha da fisiologia do exercício. Mas quando eu estou pensando em estresse psicológico, que é hoje o que está sendo estudado, o cortisol ele também tem o mesmo nível de secreção. Só que o grande problema é que ele vai atuar nos mesmos níveis, vai causar a mesma situação no fígado e no tecido adiposo, só que especificamente, como eu não estou queimando energia, porque eu estou parado, eu estou estressado, mas o estresse é psicológico. Ele vai ocasionar um bloqueio glicídico, uma hiperglicemia e um aumento insulínico, resultando numa hiperinsulinemia no sistema como um todo, e que vai me levar a um estado de risco de obesidade. Então, às vezes você chega para a pessoa e fala assim: por que você não está tendo um sucesso naquela dieta que você está fazendo? E a pessoa às vezes fala para você assim: nossa, mas é que eu estou passando um momento muito difícil na minha vida, estou muito estressado. Aí vem os mais céticos e falam assim: estresse você tem todo dia, né? Não, dependendo da situação, você não tem estresse todo dia, e dependendo do tipo de estresse que você tem, é impossível você emagrecer, porque o próprio sistema não deixa você emagrecer. O trabalho, por isso que eu falo, o trabalho do professor de educação física não é apenas um trabalho de análise de corpo, de quantidade de energia que entra e sai, é um trabalho de cabeça também. Não é à toa que psicologia do esporte hoje é uma das áreas que mais se evoluíram no mundo do esporte. Tá? Então, o estresse, ele está ligado, você está passando rapidinho, ele está ligado o quê? Hoje a nova teoria que mostra, né? O trabalho de 2018 mostrou isso, que o cortisol, ele tem esse efeito do estresse não apenas sob o ponto de vista específico e local na forma de atuação dele, mas ele também aumenta de forma exponencial em nível cerebral, onde ele também vai encontrar um estado de resistência em nível cerebral. Então o cortisol, ele não vai ter um feedback de falar assim: não, pode parar, não, ele nunca vai parar. É a mesma situação na resistência insulínica. Você começa a ter o que a gente chama de resistência de cortisol também em nível cerebral. Aí vem a grande pergunta: por que a gente consegue em níveis tão altos de obesidade? Por que a gente é capaz de deixar uma pessoa pesando mais, esse que pesava, né, quando ele fez a balança, ele pesou 303 quilos e essa aqui pesou 320. Tem um programa na Discovery que mostra exatamente esse tipo de população. Tá? Uma das causas, e talvez a mais importante delas, se chama ansiedade. Porque vários estudos têm demonstrado, bem recentes, uma relação muito grande. Quanto maior o nível de ansiedade, maior o nível inflamatório no corpo e, consequentemente, maior o nível de obesidade. Essa informação não é tão frequente na depressão, porque a depressão já é um estágio posterior. Então ela pode ter um efeito contrário. As pessoas podem ficar deprimidas e, ao invés de aumentar o nível de elevação, elas podem diminuir. Então isso acaba tendo uma situação bastante interessante.
trabalho de 2017 mostra exatamente que a interface da depressão com a obesidade, ela mostra esse gráfico específico, esse organograma específico, que mostra a interação da obesidade com a depressão. E isso aqui que eu gostaria que vocês realmente levassem para casa como sendo um tema de discussão. Se vocês quiserem, peguem esse trabalho da Obesity Research Clinical Practice e trabalhem em cima deles, porque ele realmente vai abrir um pouco a mente de vocês nessa questão de achar que a obesidade é só cuidar diminuindo a quantidade calórica, aumentando a quantidade de exercícios físicos. Por quê? A obesidade, olha lá o que ela faz. Ela desregula o eixo hipotalâmico hipofisário, aumenta o glicocorticoide, causa uma hiperinsulinemia, aumenta a resistência de insulina e de leptina e altera a adiponectina e os níveis de resistina dentro do sistema. Além disso, ele cria um estado inflamatório bastante grave, mesmo sendo de uma forma subaguda. Essa situação leva a uma desregulação do humor. Com raríssimas exceções, uma pessoa gordinha, dificilmente uma pessoa que está... Imagina uma pessoa de 30 a 35 kg por metro quadrado de IMC. Qual é a chance dela estar de bom humor sempre? É bem pequena. Ela oscila o humor dela como uma bolsa de valores. Né? E às vezes dentro do próprio dia. Exatamente por causa desse processo. Então, essa desregulação de humor é um passo para a depressão. E essa depressão desregula o mesmo eixo de novo, causando o quê? Uma hipercortisolemia, aumento do cortisol. Nós falamos isso na situação, onde nós colocamos a resposta alterada de hormônio adenocorticotrófico, que é o hormônio precursor do cortisol, uma regulação para baixo dos níveis de receptores do CRH, que é também um hormônio que trabalha nessa área do cortisol, a instalação mais efetiva de um estado inflamatório e, consequentemente, a instalação de um total desarranjo metabólico, causando hiperinsulinemia, hiperplasia, resistência insulínica, gerando obesidade. O que nós temos aqui? Um ciclo vicioso. Por isso que nós chegamos a 300 quilos. Por isso que nós conseguimos chegar a 300 quilos. Em cada 10 pessoas que chegam em IMCs acima de 40 kg por metro quadrado, 40, estou usando mórbido, de cada 10, 9,8 chegam a essa situação por questões de dramas psicológicos. 9,8. Em cada 10 mulheres, 10 são por questões psicológicas de traumas, principalmente voltados a traumas de abuso sexual. Principalmente. São dados recentíssimos lá da Organização Mundial de Saúde, principalmente que eles fizeram nos Estados Unidos. Porque é como se fosse um agente de defesa. A mulher entende que ao engordar e ficar feia, ela vai ficar protegida de um novo tipo de abuso, quando ela não trata isso. Então, quando você tratar uma pessoa, a primeira coisa que tem que tratar é a cabeça dela, porque não adianta nada você fazer bariátrica nela. Por isso é que 50%, 60%, até 70% dos casos de bariátrica não funcionam, porque você não tratou a causa, você está tratando a consequência, muitas das vezes nesse caso. E além disso, o aumento, e de uma forma até mais molecular, né, na questão do metaboloma, que é uma área hoje muito utilizada na nutrição, o aumento dos níveis de dietas ricas também em gordura gera um processo também do aumento das interleucinas, que automaticamente gera um processo inflamatório, que gera também um aumento da depressão. Ou seja, está tudo interligado. Infelizmente, está tudo mudado. E aí a teoria do set point muda, né? Aquela teoria bonita que eu mostrei no começo da aula, ela muda. Aquela teoria que eu achava que era simplesmente controlar a boca. Aí eu começo a fazer outras perguntas. Qual é a minha aparência? Caramba, eu estou vestindo 48, 50.
Eu só estou achando roupa em loja plus size. Aí eu entro na loja plus size devagarinho para ninguém olhar, como se eu estivesse dentro de um motel, né? Para ninguém olhar. Percepção do esforço. Nossa, eu andar daqui até lá é um suplício, que é mesmo? Você imagina segurar 300 quilos no lombo? É muito simples eu resolver isso. Sabe o que eu faço? Geralmente eu dou um choque de realidade quando eu converso com alguém que não está nessa situação. Eu simplesmente pego uma pessoa que está falando da outra que é gorda e bota lá uns 20 quilos em cima dela. Eu coloco 3 sacos de arroz, 5 quilos, 15 quilos. Anda. É isso aqui o dia inteiro. Você vai querer isso aqui pro resto da sua vida? O seu organismo vai aguentar isso pro resto da sua vida? Para osteoporose, como disse a professora Érica ontem, peso alto melhora, né? Mas melhora por quê? Porque o excesso do peso causa um excesso de carga, que vai uma sobrecarga em termos dos níveis de osteoclastos e osteoblastos, que melhora. Por isso que quando a gente fez o DEXA, os gordinhos, tudo lá, aquele gráfico maravilhoso lá do T-Score, estava tudo lindo, maravilhoso. E as pessoas mais raquíticas, de baixo peso, estava tudo lá embaixo. É sempre assim. Tá? Então, concluindo a aula, nós temos a fisiopatologia da obesidade remete-se à inflamação crônica de baixo grau. A obesidade constitui um transtorno alimentar multifatorial. Não é mais 2 mais 2 é 4. Sendo que, apesar de vários fatores estarem relacionados, a questão psicológica parece estar mais influenciando nesse processo. E por último, o não controle desse transtorno leva a um aumento significativo de DCNTs, acarretando queda na qualidade de vida. Então, quando nós estamos pensando em obesidade, nós temos que pensar basicamente o quê? A obesidade não é 2 mais 2 é 4. Eu, sozinho, como professor de educação física, sinto lhe dizer, você não vai mudar a estrutura dela, porque você precisa, geralmente, de um nutricionista e, com certeza absoluta, um psicólogo. Ou, se não, um psiquiatra. Porque, senão, você não vai conseguir. É muito triste a gente falar isso, eu sou professor de educação física, mas, nessa guerra, basicamente, se você chegar numa escala de 0 a 10 de importância, o educador físico é uns 2. O nutricionista é uns 6. E o psicólogo seria uns 5. E o psicólogo seria 3. Isso num caso de uma pessoa sobrepeso. No caso de uma pessoa obesidade, aí eu vou ser um pouquinho mais drástico. O educador físico provavelmente seria 1. O nutricionista seria uns 3. E o psicólogo seria uns 6. Então, antes de você chegar perto de um obeso para tentar falar alguma coisa com ele, pense muito bem, porque você pode levá-lo a uma situação irreversível. No mais, agradeço novamente o convite e a gente se vê na hora das discussões. Muito obrigado.